Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino. Nós vamos continuar o nosso curso sobre ESP8266. Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre portas de entrada e saída. Então é isso aí, vamos lá, roda a vinheta. Bom pessoal, vamos lá então. Aqui eu tô com a apresentação que eu vou iniciar e o que a gente vai ver é isso aqui. Bom pessoal, hoje então a gente vai falar sobre as portas de entrada e saída do ESP8266. A gente também vai ouvir falar muito de GPIO ou GPIO, que é um termo que é muito usado para as portas de entrada e saída, que é o termo em inglês. São portas de multiuso e a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes disso a gente vai primeiro instalar o ambiente. Eu vou fazer do zero aqui, porque o que a gente precisa para programar para o ESP8266? Conforme eu falei na primeira aula, a gente vai usar o ambiente de desenvolvimento do Arduino. Existem outros, mas para nossa aula a gente vai usar, para esse curso a gente vai usar o ambiente do Arduino. Então a gente vai ouvir muito a sigla aí, IDE. E IDE é justamente esse ambiente integrado de desenvolvimento. É uma sigla em inglês, mas significa isso. E ela tem aí um editor de texto para programação, tem várias ferramentas que compila o código, sobe o código para o chip. É uma caixa de ferramenta que a gente usa para programar no Arduino e a gente vai fazer uma instalação de um módulo que vai permitir que a gente use também para o ESP8266. Então é isso, vamos seguir. Eu vou fazer a instalação do zero. Eu desinstalei tudo, eu já tenho tudo instalado, né? Já tinha tudo instalado, mas eu desinstalei para a gente fazer tudo do zero. Tá, a primeira coisa que a gente precisa fazer então é acessar o link aqui do arduino.cc, que é o site onde a gente vai baixar o programa do Arduino, a IDE do Arduino. Então aqui no site do Arduino a gente clica, passa o mouse na verdade em cima do menu software e a gente clica na opção downloads. Tá, a primeira opção que aparece aqui pra gente é o Arduino Web Editor, que é para a gente poder escrever código direto no navegador de internet. Não é o caso. Aqui nós vamos baixar. Então é essa versão que a gente quer, é o download. E no caso, como eu estou no Windows, vocês aí selecionem a opção para o sistema de vocês. Eu estou no Windows, eu vou baixar essa versão que é o Windows Installer, que vai baixar um programa que vai me auxiliar, vai instalar o Arduino para mim. Aqui vocês podem ter a opção de contribuir, mas eu vou clicar aqui nessa opção Just Download para apenas ir para a página de download. Na verdade não é nem para a página, ele já está fazendo o download aqui, ó. Então eu vou pausar o vídeo e vou voltar a hora que terminar aqui. Bom pessoal, eu cancelei o download aqui, mas só porque eu já tenho ele aqui na pasta de downloads. Então vocês terminando de baixar, basta clicar então 2 vezes e aceitar aqui o que ele perguntar, né? Colocar sim. Aqui basta clicar no I agree e next e install. Pronto, isso é o que precisa para instalar. Pode ser que ele faça outras perguntas de instalação de driver, inclusive perguntas repetidas ou que pareçam repetidas. Basta responder sim para tudo e seguir em frente. Aqui então eu vou pausar, esperar terminar aqui e já volto. Pronto, chega nesse ponto aqui, ele começa a perguntar se pode instalar, se deseja instalar drivers. Basta clicar no instalar. E para mim eu acho que ele vai perguntar uma única vez porque eu já tinha instalado, mas pode ser que para vocês apareça um monte dessas caixinhas perguntando de instalação. Basta aceitar todas e terminar, chegar nessa etapa aqui que termina e fecha, clique em close para fechar o instalador. Então pronto, então a gente está com o Arduino instalado. Aqui ele criou um atalho
para o Arduino na área de trabalho. Então basta clicar que ele vai abrir. Aí esse é o ambiente para o Arduino pronto para funcionar com as placas do Arduino. A gente não vai ter as placas, se a gente vier no menu ferramentas aqui, ó, e placas aqui, não vai ter as placas do ESP8266. Aí a gente precisa fazer aquele procedimento que foi explicado no final da aula passada. Vou até voltar aqui nos slides, ó, que eu coloquei os slides aqui também nessa aula. Ó. A gente precisa ir então no menu arquivo e depois preferências para chegar nessa tela onde a gente vai colocar os links ao URL adicional do gerenciador de placa. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vai vir aqui, ó, arquivo, preferências, e nessa tela aqui tem várias configurações, mas a que interessa para a gente aqui é a URL adicionais para gerenciador de placas. Eu vou colocar aqui, se você já tiver alguma outra URL aqui, basta colocar ponto e vírgula e separar as URLs por ponto e vírgula, ok? Então, na aula passada eu mostrei para vocês aqui, se vocês vierem em aulas, eu estou no site da seriallink.com.br, vou deixar o link para vocês também na descrição do vídeo, mas basta vir aqui em aulas e achar essa aula que vai estar aqui, aula 1, introdução ao ESP8266. Vou fazer também o tópico da aula 2, mas eu vou pegar aqui da aula 1 que já tem esse link que a gente viu na aula passada. É esse link aqui, ó, URL para o gerenciador de placas, para que apareça as opções de instalação do ESP8266. Então eu vou vir aqui, voltar aqui nas preferências do Arduino e colar. Feito isso, eu vou ter disponível a opção de placa no gerenciador de placas. Então ainda não tenho as placas instaladas. É isso que a gente vai fazer agora. Então aqui, ó, até seguindo os slides aqui, ó, a gente vai em ferramentas, placas e gerenciador de placas. Lá a gente vai achar, deixa eu ir para o próximo slide, que é procurar por ESP8266. Então nós vamos vir aqui, ó, ferramentas, placa, gerenciador de placas. Aí ele vai carregar as informações, talvez demore um pouco isso. ESP8266. E eu digitei, nem precisei dar Enter, ó, ele já trouxe. É isso aqui que a gente vai precisar instalar. Aparece esse botão aqui, ó, instalar. Então basta clicar. E isso também demora um pouco. Então eu vou fazer uma pausa aqui. Bom, pessoal, então é isso. Quando terminar de instalar, vai aparecer a palavra installed aqui. E vai aparecer o botão remover, né? Então quer dizer que já está instalado. Aí eu recomendo para vocês fazer o seguinte: fecha aqui. Fecha o Arduino, todas as janelas que estiverem abertas, para abrir de novo. Então eu vou iniciar novamente aqui. Muito bem, com o Arduino aberto, agora sim eu posso vir em ferramentas, placas, e eu vou ter acesso a todas as placas. Ó, percebam que o menu ficou bem maior, inclusive as placas do ESP8266 que estão listadas aqui, tá? Tem muitas placas, a gente vai ver nessa aula de hoje a questão das portas e por que tem esse tanto de placas aqui, tá? Então vamos lá seguir no slide. Então a gente vê que agora aparecem as placas, e essa que está marcada aí no slide é a Generic ESP8266, que é a placa genérica que vocês podem escolher, independente da placa que vocês tiverem, se for o EMOS, D1 Mini, se for a Node MCU, se for SP07, SP01, vocês podem escolher essa genérica que vai funcionar. Mas aí tem umas configurações de portas que a gente vai entender que diferencia uma placa da outra, e por isso que elas estão aí, tem todas essa lista de placas que a gente pode escolher justamente por essa diferenciação de portas. A gente já vai entender isso. Então vamos em frente. A gente vai ver agora essa estrutura de arquivos para a gente entender aonde ficam esses arquivos de cada placa. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui
onde ficam esses arquivos no meu computador, no Windows a gente vai encontrar nesse endereço que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então eu já estou aqui, ó, na pasta c:/users/Renato Aloy, que é o meu usuário, então de vocês vai estar o nome de vocês aí. E vocês vão ter uma pasta aqui que eu vou digitar porque ela é escondida, chamada appdata. Para mim já aparece aqui porque eu já digitei outras vezes, mas para vocês ela não vai aparecer na listagem normalmente, vocês vão ter que digitar esse nome para poder entrar nela. E aí não é fácil de achar, mas eu vou navegar aqui para vocês na pasta local e vocês vão entrar aqui nessa Arduino 15, que é onde está o pacote todo de instalação do ESP8266. Então vocês vão ter aqui em Packages, aí é uma sequência de pastas direto, ó, ESP8266 e Hardware. Aí de novo ESP8266, aí a versão que é 2.52, pode mudar para vocês aí dependendo de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, pode ser outro número, mas vai ter uma pasta com o número da versão. Aqui começa a ficar interessante, porque a gente vai ter esse arquivo boards.txt, que é justamente o arquivo, deixa eu abrir com o Notepad aqui, eu cliquei muito rápido aqui, mas é o seguinte, vocês podem abrir esse arquivo com um editor de texto normal. Eu cliquei com o botão direito e escolhi o editar com o Notepad++, que é um programa que eu tenho, que eu prefiro, mas vocês podem clicar com o botão direito e vir aqui em editar, que ele vai abrir no Notepad normal. Eu gosto de usar o Notepad++ porque ele tem um entendimento melhor de quebra de linha, que ele entende a quebra de linha desse arquivo que o Notepad normal não entende. Como vocês podem ver, vem aqui no Notepad normal um bloco de texto gigantesco que não dá para ler nada. Se vocês quiserem, instalem aí o Notepad++ e ele entende essa quebra de linha. Aqui tem a marcação de caractere de quebra de linha, ó, que é a quebra de linha do Linux. No Windows isso dá problema, então ele fica aquele bloco de texto que não dá para ler nada, mas o Notepad++ consegue. Então vocês baixem aí o programa e instalem para poder abrir esses arquivos com o final de linha do Linux no Windows, e fica mais fácil de ler. Aqui vocês vão encontrar o que? As placas que a gente vê nesse menu aqui, ó. Então, se vocês vierem em ferramentas e placas, vocês vão ver uma série de placas do Arduino, que também tem um boards.txt num outro lugar lá, mas o que interessa para a gente para essa aula são as placas do ESP8266, que é esse arquivo boards.txt que vai fazer essa lista aqui, ó. E aqui vocês vão ter exatamente, ó, o que está na lista, ó, Generic ESP8266 Module, e com configurações. Aqui são configurações internas para funcionar dentro da ideia do Arduino, tá? Aqui é um arquivo, é bem extenso esse arquivo. Deixa eu achar o início do outro aqui. Ó, aqui vem o próximo, ó, Generic ESP8285 Module. E se vocês vierem aqui, vocês vão perceber que está nessa sequência mesmo, ó, ESP8266, ESP8285, o próximo é o ESPduino. Vai estar aqui também. Como são muitas configurações, tem que rolar bastante, olha lá, ESPduino. E assim vai. Então aqui lista quais são as placas, né, que vão aparecer lá naquela lista de placas aqui. Porque o ESP8266 ele é igual ao Arduino, ele é um chip, tá? O Arduino ele tem o chip do ATmega e o ESP8266 tem um chip da Espressif. Esse chip ele é um circuito integrado SMD com pernas lá, com pinos minúsculos, e ele é soldado numa placa, e essa placa expõe esses terminais do chip para que a gente possa utilizar de uma forma amigável. E existem várias versões, a gente conhece aí o SP01, o SP07, o Node MCU, o Emos D1 Mini. Então são modelos de placas que
expõe esses terminais do chip, tá? E é isso que está listado aqui. E cada placa dessa vai ter, deixa eu achar aqui uma que seja mais amigável para a gente aqui, que é, por exemplo, Node MCU. Deixa eu pesquisar, vou fazer um Ctrl F aqui para pesquisar por Node MCU e ele vai me achar. Conheci de palavra inteira, diferença mais. Tá, achou. Aqui, então, essa placa é a Node MCU 1.0 com o ESP12E, com o módulo ESP12E. Que é essa placa aqui, ó. Essa daqui. Então, se eu seleciono nessa lista essa placa, eu vou estar carregando essas configurações. E o que é interessante da gente ver aqui? É a variável chamada variant. Essa variant é o que? É a variação da placa que expõe os pinos, né? Os terminais do chip. E essa placa, se a gente for procurar, ela vai existir aqui nos diretórios. Aqui, ó. As variants, que são as várias placas, né? As variantes de placas. E ela vai ter aqui, Node MCU. Então eu vou procurar o diretório chamado Node MCU. Olha ele aqui, Node MCU. Aqui eu tenho esse arquivo que chama pins Arduino. O que ele faz? Ele mapeia os pinos da placa com as variáveis que a gente conhece no Arduino. Então vou abrir ele também aqui, ó, clicar com o botão direito e dar um editar no Notepad. E vamos dar uma olhada nesse arquivo. Eu estou mostrando isso para vocês, pessoal, para a gente entender essa relação entre o terminal físico do chip, o terminal físico da placa e a ligação entre elas, porque, por exemplo, se eu disser, liga no pino 5, tá, mas que pino 5 é esse? O pino 5 do chip, da placa? Então, aqui, se vocês tiverem dúvida, é onde vocês vão enxergar esse mapeamento. Olha só, olha que interessante. No Node MCU, se eu falar para você, ligue no pino 5, então, se vocês vierem no pino 5 do Node MCU, deixa eu pegar uma foto dele aqui. Eu vou ter o pino 5 aqui, ó, olha o D5 aqui, ó. Mas esse é o pino da placa, da variante que expõe o terminal do microcontrolador do ESP8266. E esse D5, ele não é o pino 5 do ESP8266. Ele, na verdade, é o pino 14. E quando eu estou falando pino, não é o pino lá metálico. Não, eu estou falando da porta 14. Que a gente vai ver daqui a pouco, que chama GPIO 14. Porque o chip do ESP8266, ele tem mais de 30 terminais metálicos físicos lá. Mas portas mesmo, ele tem 17, que é o que a gente já vai ver. Então, a GPIO, a porta 14, ela é o pino digital 5 do Node MCU. Então isso a gente precisa ter em mente, porque o GPIO 5 do ESP8266, na verdade, é o terminal D1 do Node MCU. E isso pode dar muita confusão na hora de programar, porque se você programar passando o número 5 na hora de fazer um pin mode, por exemplo, ele vai pegar o pino 5, que é a porta 5 do GPIO do ESP8266. Mas se você digitar, então aqui, ó, vamos lá, vamos digitar aqui pin mode. Depois a gente entra em detalhe na programação aqui, mas isso aqui configura a porta que eu vou utilizar. Pin mode 5, output. Vou colocar ela como output. Isso aqui é a mesma coisa que no Node MCU fazer isso aqui, ó, pin mode de 1, output. Então eu estou configurando a porta digital 1 do Node MCU, que corresponde ao GPIO, a porta 5 do ESP8266. Então precisa tomar cuidado com isso. Então agora vamos atrás do D1 Mini, ó, vamos fazer a comparação. D1 Mini, já tem um monte de variação aqui. Vamos pegar essa D1 Mini Pro. Vou procurar aqui no arquivo de boards. Então vamos lá, porque aí eu tenho que achar ela no arquivo de boards.
Olha lá, ele usa a variant D1_mini, que vai estar lá no diretório de variants D1_mini, está aqui. Vamos abrir esse arquivo aqui, clica com o botão direito, editar no Notepad++. O RxTX, ó, a D9 e a D10, no D1mini não existe, ela chama RxTX. Então muda essa nomenclatura para o D1mini. Então vocês podem ver que programando usando a constante, que é esse nome aqui, D1, D2, dá diferença de uma placa para outra. Então vocês venham sempre nesses arquivos para conferir que porta que trata essas constantes que vocês estão usando. Então a D1 aqui trata da porta 5, a D2 da porta 4. Então, como não bate o número da porta da placa com o número da porta do chip, isso dá muita confusão. Então sempre tenham como referência esses arquivos. É isso que eu queria mostrar para vocês aqui nessa parte da aula. Bom, agora mostrado isso para vocês, eu posso voltar aqui e vamos falar sobre as portas do ESP8266. E realmente nós vamos falar dos números das portas no ESP8266. E aí a gente tem essa expressão chamada E/S, ou em inglês vocês vão ver também como I/O, que significa entrada-saída. Então vocês vão ver muito o termo GPIO, que significa as portas que são de multiuso, né, de entrada e saída do chip do ESP8266. São pinos que são utilizados como portas de entrada e saída do chip. O chip tem várias outras portas, vários outros pinos, que são de outras funções. O pino de alimentação, o pino que liga no cristal. Isso são pinos físicos que são ligados, né, para fazer essas funções. E tem pinos que são reservados para funcionar como portas de entrada e saída, que são conhecidos também como GPIO. Então, esses termos que eu quero que vocês tenham em mente aí para a gente falar sobre esse assunto. Aí a gente começa a falar de restrições. É bem importante essa parte, porque o ESP8266 não é 5 volts tolerante. Então, ligar 5 volts numa porta do ESP8266 vai queimar ele. Ele aguenta até 3,6 volts. Essa é a tensão máxima que ele aceita na porta. E outra coisa também que é bem diferente do Arduino é que o limite de corrente por porta é bem menor. É 12 mA. Então, esse limite é bem menor do que, acho que é 40 mA do Arduino. Então é bem menor. Então isso a gente tem que ter em mente, que o ESP8266 ele é um microcontrolador de 3,3 volts. E a gente continua com as restrições, porque nem todos os pinos são usáveis de uma forma direta. Por quê? Por exemplo, o ESP8266 ele tem 17 portas de GPIO, que são equivalentes a 17 pinos, que foram reservados para isso. E alguns pinos são usados para ligar na memória flash. Vocês sempre vão ver o chip fisicamente lá na plaquinha do lado de um outro chip com 8 terminais, que é a memória flash onde a gente grava os nossos programas. No Arduino é um chip só que tem tudo isso, mas no ESP8266 é separado. E 8 dessas portas, 8 não, na verdade das 6 a 11, 6 dessas portas são usadas para conectar na memória flash. Então aí sobram para a gente só 11 pinos para a gente poder trabalhar. E desses 11 pinos a gente continua tendo mais restrições. Por exemplo, o pino 1 e o 3 são usados para serial. Se estiver comunicando serial, não vai poder usar essas portas. A porta 16 ela é usada para acordar o chip, quando a gente coloca ele num deep sleep. E então usar esse pino também causa problema, ele reseta sozinho o ESP, não dá certo. Os pinos 0
2 e 15, eles selecionam o boot para colocar em modo de programação. Então usar esses pinos também precisa saber usar, porque eles no boot eles não podem ser usados. Tá? Então também tem essa restrição para esses pinos aí. Então tá, então vamos em frente. Bom, como eu falei, a gente tem os modos de bootloader que são usados na porta 0, 2 e 15, porque a porta 15, por exemplo, ela tem que estar sempre conectada no negativo. Porque se ela não estiver conectada no 0 volts, que é o negativo, né, ou seja, se ela não estiver em estado lógico baixo, ela entra num modo de boot externo por um SD card. Que aliás é bem interessante também, é uma coisa que depois a gente pode estudar mais para frente, mas por hora sempre é usado essa porta conectada no 0 volts. Então isso já cria uma limitação de uso dela, né? E a porta 0 ela é usada para quando está em estado alto, ela entra no modo de operação normal, que aqui a gente tem a simbologia do L, que é o low, é o estado baixo, 0 volts, e o high, que é o alto, que é o estado 3,3 volts. Então aqui a gente tem uma tabelinha, ó. Quando a porta 15 está em low, 0 volts, o GPIO 0, que é a porta 0, em low, e a porta 2 em estado alto, a gente colocou o chip em modo de download para a gente poder carregar a nossa programação via serial para dentro da memória flash. Quando está nesse estado, ele só aceita a programação. Aí a gente tem que fazer um reset com outro estado, que é o pino 15 sempre em low aqui, né, sempre 0 volts, e o GPIO em estado alto, 3,3 volts, e o GPIO 0 nesse estado, e o 2 também nesse estado. Aí ele dá um boot normal pela flash. E é isso. Então quando a gente quer programar, a gente coloca o GPIO 0 no estado baixo e depois levanta ele para ele rodar aquela programação que a gente jogou na flash, tá bom? Que mais? O PWM. O SP8266 não tem PWM por hardware que nem tem o Arduino. O Arduino tem aquelas portas específicas que funcionam o PWM porque é feito por hardware. Mas no SP8266 é feito via software. Então pode-se usar qualquer porta para fazer PWM. Tá? Lógico, levando em consideração as restrições que eu já expliquei de algumas portas. E o interessante é que ele tem o PWM de 10 bits, enquanto o Arduino é só 8 bits, né? E numa velocidade do dobro da velocidade do Arduino, de 1 kHz, ou seja, 1000 Hz, enquanto o Arduino trabalha com 500 Hz no máximo. E a gente pode reconfigurar o PWM para 14 bits. A gente vai ver tudo isso durante o curso, mas é só para a gente ter a ideia de que dá para usar recursos mais avançados com o SP8266. Já a parte de entrada analógica, ele só tem uma porta, diferente do Arduino, que tem lá um monte de portas. O Arduino Uno já tem logo umas 6 portas, né? Mas o SP8266 só tem uma. E ela não aceita 3,3 volts, isso é importante. Ela trabalha de 0 a 1 volt. Também é de 10 bits, igual ao do Arduino, ou seja, vai de 0 a 1024. Mas é importante isso, porque se aplicar 3,3 volts, nessa porta vai queimar. Então o Node MCU ele já vem com um circuito para fazer essa relação e facilitar para que a gente possa usar de 0 a 3,3 volts sem queimar a porta. Mas eu não sei as outras placas. A informação que eu tenho até agora é que só o Node MCU que tem esse divisor de tensão para essa compatibilidade com 3,3 volts. Então tomem cuidado, tá? Para não queimar a porta. E sim, ela tem uma funcionalidade extra muito interessante, que ela pode ser desabilitada da função de porta de entrada analógica e ser convertida por um verificador de tensão da alimentação. Então se vocês estiverem usando o SP8266 com baterias,
você pode verificar se a bateria está fraca, por exemplo. Pode verificar o nível de tensão da alimentação da bateria. Isso eu achei bastante interessante, que a gente vai ver isso também. Como fazer isso na programação depois, mais para frente. Bom, vamos falar de comunicação. Portas seriais. Bom, talvez você não saiba, mas o ESP8266 tem 2 portas seriais. Só que tem as restrições, né? A primeira porta serial, a gente também, vocês podem ouvir o termo aí, UART, tá? Ou USART, também tem esse outro termo que vocês podem ouvir por aí. Então a primeira porta serial, que é a principal, a 0, ela fica nos pinos 1 e 3. Então o TX no pino 1 e o RX no pino 3. Esse é a porta que a gente usa até para subir programação e para utilização normal. Só que tem uma segunda porta, que é a porta 1, o ART1, que fica nos pinos 2 e 8, sendo o TX o pino 2 e o RX o pino 8. Só que tem um problema, o pino 8 ele é usado para programação, para conectar na memória flash, então ele não pode ser usado. Então essa porta, na verdade, ela só pode transmitir informações, tá? Uma porta só de saída, porque o pino 8 não pode ser usado. Outra coisa interessante é que a porta serial primeira, a 0, né, o ART0, ela tem um controle de fluxo nas portas 15 e 13. Então pode ser usado como uma porta alternativa. Os pinos 15 e 13, sendo o 15 o TX e o 13 o RX, como uma porta alternativa. Tá? Isso é interessante também. E a gente usa na programação igual a gente usa no Arduino Mega, por exemplo. A serial, né, serial.begin é a UART0. E a hora que a gente escreve serial1.begin é essa UART1. Tá, o I2C. Na verdade eu falo I2C, mas vocês podem ouvir aí como I squared C, que é I ao quadrado C. Esse é o termo correto. Eu falo I2C mais para facilitar mesmo. E ele não tem isso via hardware, né? Ele não tem o TWI, hardware TWI. Ele tem a implementação via software. Eu já tive problema quando o ESP8266 funciona como slave e você tem um Arduino como master. Eu não consegui fazer isso funcionar ainda. Então, nesse caso, se vocês forem projetar uma rede desse tipo, o ideal é que o ESP8266 seja o master, tá? E aí ele usa padrão, né, a biblioteca, como é via software, a biblioteca usa as portas 4 como SDA e 5 como SCL. E aí lembrem, é a porta GPIO 4 e 5 do chip. Então, voltando aqui nos arquivos de variants, vejam que no Arduino, deixa eu ver aqui, no Node MCU, tanto o Node MCU como o W1 Mini, ou D1 Mini, vocês vão usar a porta D1 como SDA e a porta D2, falei certo? Deixa eu ver. Não, a D2 como SDA, olha lá, D2 como SDA e a D1 como SCL. Então isso vocês têm que prestar muita atenção, porque confunde muito. Vocês vão olhar aqui e vão falar, vou ligar na porta 4 e 5, D4 e D5, porque está impresso lá, né, no Node MCU, aqui a foto dele, cadê? Está impresso lá, vou ligar aqui, ó, D4 e D5, né, ó, D5, não é. Vocês vão ligar na D1 e D2. Então prestem muita atenção quanto a isso, tá? Tem que fazer essa referência aí, por isso que eu quis mostrar para vocês justamente essa questão dos arquivos aí, para poder fazer essa referência, ok? Bom, então vamos em frente, vamos falar sobre SPI. Ela tem, o ESP8266 tem uma SPI que usa as portas 14 como clock, 12 como MISO, 13 como MOSI e 15 como Cable Select. E vocês vão ver o termo nas documentações do ESP8266 como HSPI, tá? Então é isso daí. Aqui a gente tem a tabela da GPIO do ESP8266. Como vocês podem ver aqui, a porta 0 ela faz parte da seleção de boot, de modo de boot. Ela tem
o estado de 3,3 volts para funcionamento normal. Então ela tem essa restrição que ela não pode trabalhar com não pode ser de alta impedância, tá? Esse high-Z é isso, alta impedância, não trabalha dessa forma essa porta. A GPIO 1 ela é o TX de transmissão da serial 0, então não dá para usar enquanto estiver usando a serial. A GPIO 2 ela também faz parte do modo de seleção do boot e ela também é a TX1. Então durante o boot também não dá para usar ela, e como ela vai para valor alto no boot, ela acaba, por exemplo, se colocar um relé nela, ela vai bater o relé quando o ESP reiniciar. E isso é um problema conhecido do ESP01, que só expõe as portas da GPIO 0 e 2. Então isso é um problema. Ela também é a porta TX da serial 1 e ela envia algumas informações de debug durante o boot. A porta 3 é o RX0, que é o RX da serial 0, então também não dá para usar se for usar a serial. A 4 e 5 é da I2C, SDA e SCL, mas ela pode usar, se não for usar I2C, você pode usar normalmente essas portas, não tem restrição. Da 6 a 11 não dá para usar, conectar qualquer coisa nessas portas vai quebrar a programação. Então as placas como o Node MCU e todas as placas aí nem expõem essas portas porque não é para usar. A 12, 13, 14 e 15 fazem parte da comunicação SPI, então se não for usar a comunicação SPI também está liberado, elas podem ser usadas, exceto a 15, que não dá para usar o resistor de pull-up porque ela tem que ser ligada no 0 volts, então ela tem esse problema. A 16 ela não tem resistor de pull-up, na verdade é um resistor de pull-down, é a única porta, todas elas têm resistor de pull-up. A 15 não dá para usar porque ela tem que ser ligada no 0 volts, e a 16 ela tem um resistor de pull-down. Então, e ela tem que ser conectada no reset para fazer o wake up do deep sleep, né, do sono profundo, porque o ESP8266 ele é um chip que tem Wi-Fi. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Primeiro, comunicação que tem radiofrequência, igual Wi-Fi, consome muita bateria. Eu mesmo tive um projeto que a primeira vez que eu liguei num veículo, num carro, uma bateria de 70 amperes, durante a noite ele acabou com a bateria. O carro não dava partida no dia seguinte. Então a primeira coisa que eu tive que fazer foi colocar ele em deep sleep para que ele ficasse num determinado estado e ficasse acordando de tempos em tempos para verificar se era para trabalhar ou não. E para isso que se usa aí a porta 16. Então quando se usa essa funcionalidade que é bem comum, a porta 16 não pode ser usada. Então é isso daí. Eu acho que a questão de portas aí a gente viu essa abrangência e esses detalhes todos. Eu sei que esse assunto é bem teórico, mas é muito importante no início aí para a gente ter esse entendimento, esse alinhamento, tá? E é isso aí, pessoal. Então valeu aí por assistir essa aula. Até a próxima aula. Inscreva-se aí no canal para acompanhar, ative as notificações, estão aí os links de mídias sociais, e é isso aí. Até a próxima aula.